Boa noite, amigas, amigos. Não, tá bom. É uma grande satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Já faz um tempo, acho que esse ano, com certeza, esse ano eu vim aqui ainda. Não sei se é azar ou sorte de vocês, mas estamos aí. Aproveitando, eu vi aqui as exposições, todas elas muito interessantes. Tudo para nós espíritas tem uma explicação racional. A casa espírita tem que ter regras, tem que ter normas, ela tem que ter uma estrutura administrativa, ela precisa de recursos. O espiritismo como doutrina não tem liturgia, não tem sacramento, não tem nenhuma obrigação, nenhum ritual, nada disso. Mas vamos dizer assim, essa característica da doutrina espírita não pode ser transmitida, não pode ser passada para a casa espírita. Se eu não acreditasse nessas coisas, eu ia sair correndo agora, né? O cara veio falar no centro espírita, o microfone está mexendo sozinho, mas é a força da gravidade, não tem nada a ver com o espírito. Vou deixar aqui. Tá, agora ficou bom. Então, a casa espírita tem que ter regra, tem que ter horário para começar, tem que ter horário para terminar, tem que ter organização, porque senão não funciona. A questão do recurso, o Evangelho diz lá: dai de graça o que de graça recebeis. A frase mais gostosa para o espírita pronunciar é essa. O espírita adora essa frase. Dai de graça o que... Quando você vai fazer uma campanha, vai dar um dinheirinho. Irmão, lembre-se do Evangelho. Dai de graça o que de graça você dá. Essa, né? Aí acende a luz, o boleto da Eletropaulo não paga na mediunidade, não adianta dar o passe aqui no cara do Semasa que vem aqui cobrar água. Vem cá, irmão, senta aqui, eu vou dar um passe, esse boleto vai zerar aí. Não vai. Então é importante essa participação nossa como cidadãos, a nossa participação como integrantes da casa espírita, nunca chegando ao ponto que, infelizmente, alguns irmãozinhos de outras denominações, de outras regiões chegam. Nós não podemos, vamos dizer assim, ter excesso. O excesso é um péssimo professor, a fartura é uma péssima pedagoga. Isso vale na casa da gente, para os filhos, para a religião também. Porque quem quer hoje dirigir uma casa espírita, uma creche, um asilo, é uma bucha de canhão, é um tremendo problema, um tremendo sacrifício. Agora, se tivesse uma receita muito grande, verba de representação, é que nem na política, todo mundo quer ser. Todo mundo, se tivesse que pagar, se tivesse que fazer sacrifício, você trabalha o dia inteiro à noite, você vai lá no centro, não, aí eu não quero. Então é importante o sacrifício, mas não podemos exagerar. Então a gente deve prestigiar, deve comparecer, deve comprar rifa, deve comprar um ovinho de Páscoa, deve se associar. Nós fazemos parte dessa família. É o nosso laboratório de caridade, é o nosso laboratório de convivência. Então é importante que nós exercitemos, porque é muito simples. Eu não misturo essas coisas, religião se discute, eu não misturo com dinheiro. São frases que têm a sua validade no outro contexto. Como essa que religião não se discute, ela não é uma frase correta. No contexto correto pode até ser, mas a gente acaba usando como pretexto. E eu não discuto com ninguém, também não discuto comigo, também não penso, também não raciocino, também não estudo. Quer dizer, é um assunto que não se fala. Eu vou lá, pratico, frequento, mas espera aí, quando que você pensa, quando você reflete? A história da humanidade, desde a filosofia mais antiga, nasce a partir justamente dessa curiosidade. Vocês já imaginaram os grandes cientistas? Não, eu não discuto as leis da natureza, tem que discutir. O Isaac Newton estava lá embaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele. Não discute sim, peraí, por que ela caiu? Vamos analisar, vamos ver. Surgiu a lei da gravidade. Por religião não se briga, isso sim. Por religião não se estapeia, não se rola no chão, não, a minha é melhor, não. Mas é importante a discussão
madura. É importante a conversa, o estudo adequado, porque nós precisamos nos convencer intelectualmente de que estamos no caminho certo. E ninguém se convence se não discutir, se não conversar consigo mesmo, se não refletir, se não filosofar. O que é a filosofia? A própria palavra sofia é, em grego, o conhecimento. Filo é a paixão, é o interesse. É o interesse pelo conhecimento, é o interesse pelo saber. Isso é filosofia. E a filosofia espírita é a mesma coisa. Nós temos que ter interesse pelo saber. Por isso que uma das principais bandeiras do espiritismo é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque pela instrução, pelo conhecimento, pelo estudo, nós vamos nos convencer. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Porque eu estou convencido que isso é bom para mim. Quando nós falamos em fé, não, religião é uma questão de fé. Mas eu volto a citar o equívoco da interpretação e da definição das palavras. Religião é uma questão de fé? O problema é o que é fé. Não, fé é uma coisa que não se explica. Errado. Fé é uma coisa que não se discute. Errado. Fé tem explicação, sim. Fé é crença. Fé é convencimento. Porque se eu não tiver convencimento, eu não aceito, não acredito. Aí fica aquela fé superficial, aquela que a gente chama de fé cega. Eu acredito porque está escrito, eu acredito, mas se eu não parei para pensar, se a minha razão não aceitou, eu não mudo o comportamento. E esse que é o perigo. Não que isso vá mudar alguma coisa na vida das pessoas, no sentido, a quem acredita nisso, acredita naquilo, vai virar espírito, não vai virar espírito, mas a transformação da vida só acontece a partir do convencimento. Ninguém faz nada do qual não esteja convencido. Ninguém faz nada. O ser humano, desde os primórdios, desde que se entende por ser humano, e o animal inclusive, ele busca o prazer e fugir da dor. Isso nos une. Se você quer que um animalzinho, um cachorrinho repita o comportamento, cada vez que ele faz aquele comportamento, você dá um agrado para ele, dá um petisquinho, alguma coisa, ele vai repetir. Por quê? Ele gostou daquilo, ele quer repetir o prazer. O animalzinho busca o prazer. Nós também. E fugir da dor. O animal vai lá, toma uma atitude, você dá uma bronca nele, joga uma água nele, faz alguma coisa que ele não gosta, ele já percebeu, isso aqui não é legal, isso aqui me trouxe um incômodo. Então ele vai evitar isso aí. O ser humano também. Ele busca o prazer e busca fugir da dor. Só que entra aí o componente racional. Entra aí o componente espiritual. É o que nos distancia do cachorrinho. Porque ele, como animal que é, toda essa relação de prazer está ligada ao corpo físico dele. É o prazer sensorial. É o carinho, é o petisquinho, ou então uma cintada, que não deve se bater em animal, mas um barulho, sei lá, qualquer incômodo físico. E o ser humano? Aí que entra o papel do espiritismo, aí que entra o papel da razão, do estudo, porque eu preciso me estimular para ser sensibilizado espiritualmente, porque quanto mais materializado nós somos, e nós ainda somos, ainda temos o lado material nosso ainda fala muito alto. Então eu continuo nessa busca filosófica pelo prazer e pela fuga da dor. Só que hoje esse prazer todo é, em grande parte, sensorial. Qual é a nossa noção de prazer? É o prazer físico, é o dinheiro, é uma posição social, é status, é um bom carro, uma boa casa, é o sexo, é um monte de coisas que não são intrinsecamente ruins. Então tudo isso aí é pecado, é ruim? Não. O problema é qual é o peso que eu dou para isso tudo e o quanto eu dedico do meu tempo, da minha energia, do meu sentimento para o lado espiritual. O quanto que a minha vida gira em torno dessas buscas materiais. A tendência é 99,999% e nós estamos muito próximos disso. Só com a razão, só com o estudo, só com o convencimento que nós vamos mudar essa postura. Aí que vai entrar a fé.
A fé raciocinada, a fé que vai me ensinar isso, essa busca pelo prazer material, essa busca pelo sucesso material, essa busca por tudo isso, a beleza, o corpo perfeito, que a gente vê hoje em dia as pessoas, uma loucura, uma frição danada para moldar um corpo perfeito, para ter uma vida mais longa. Eu até estou com um livrinho aqui de um filósofo católico, mas um grande professor, Mário Sérgio Cortella. O título do livro é Vivemos Mais, Vivemos Bem. Então a gente está tanto procurando viver mais. Não, eu quero viver 100 anos, 110, 115, 120, mas viver para quê? Não, viver para as coisas da matéria, viver para ter mais coisas, para ter mais, para continuar. Eu quero continuar com esse prazer, eu quero continuar. E é uma grande bobagem. Não que não deva cuidar do corpo, cuidar da saúde, mas nós temos que fazer essa pergunta que ele faz aqui no livro: estamos vivendo bem? Bem em que sentido? Estamos vivendo em paz? Estamos vivendo em harmonia conosco mesmo, como espíritos? Aí que vem a diferença. Nós somos espíritos. Nós passamos uma vida inteira correndo atrás das coisas do corpo, esquecemos o espírito. E o corpo não consegue saciar, o corpo não consegue nos dar paz. Nós estamos chegando hoje a 5 milhões de deprimidos no Brasil, registrados, diagnosticados. Quantos ainda estão por aí, ainda escondidinhos, quietinhos em casa, ainda não procuraram ajuda médica? 5 milhões. O que é isso? Se nós estamos vivendo hoje uma era onde tem tudo, acesso a tudo. Todo mundo, por mais pobre que seja, tem acesso a uma televisão a cabo ou a gato, mas tem acesso a roupa, acesso a isso, acesso a aquilo, todo mundo tem. E por que quanto mais tem acesso às coisas materiais, mais o vazio interior aumenta? Por quê? É a constatação simples, clara, cristalina. Os bens materiais, os prazeres materiais não nos saciam. Por que o tal dos 50 tons de cinza, acho que ninguém ouviu falar disso, está fazendo um sucesso danado? O que é aquilo? É tanto mise-en-scène exterior para suprir alguma coisa que precisa de valores morais. Sexo não é pecado, não, mas o sexo não é performance, sexo não é corpo. O corpo faz parte, o físico faz parte, mas se a pessoa não estiver em paz, em sintonia, em harmonia, sentimentalmente falando, com amor, com responsabilidade, com sintonia espiritual, esquece. O corpo, meia hora depois, está refeito. Gandhi, aquele grande líder da Inglaterra, libertou a Índia da Inglaterra, líder indiano da Índia. Ele não tinha, inclusive, religião, ele fala hindu, mas ele não tinha essa religião, ele respeitava todas as religiões. E ele dizia: o mundo tem o suficiente para as necessidades de todas as pessoas, mas não tem o bastante para a ambição de uma só delas. E é verdade, a ambição da gente não tem limite. A posse é o túmulo do desejo. Você conquistou alguma coisa, acabou, não desejo mais, eu já tenho. Então agora está satisfeito? Não, agora eu quero outra. E vai, e assim vai. A ambição é importante. Se todo mundo fosse conformado, a gente ia estar acendendo fogo com pau e pedra aí até hoje. É importante ter ambição, querer progredir, querer conforto. Tudo isso é importante. O grande desafio é o quanto isso é importante. Isso faz parte agora, como ferramenta. Isso é meio. Qual é a finalidade? É o espírito. Para onde eu vou? Quem sou eu? Eu sou um espírito. Para onde eu vou? Para a pátria espiritual. Quando? Ninguém sabe, mas vamos. Todos. A única certeza que nós temos é que aqui nós não ficamos. Então por que colocar tudo aqui? Investir tudo aqui. Então vejam como é interessante. A gente investe tudo na única coisa que nós não temos controle, que é a vida material. Nós não temos controle sobre o que acontece conosco, as coisas que os outros vão fazer, sobre o tempo, sobre a bolsa de Nova York, nada disso. Não tenho controle sobre nada disso. O que eu tenho controle? Minha postura, meu comportamento, minha paz de espírito. Isso eu tenho controle. Isso fica para segundo plano. Eu passo a minha vida inteira correndo atrás do controle da matéria. Essa é a verdadeira definição de fé. Acreditar e viver
em consonância com essa crença: eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, deixa eu cuidar das coisas do espírito, viver como espírito. O corpo é o que vai conduzir esse espírito para um lado e para o outro enquanto eu estiver encarnado. Eu devo alimentá-lo, eu devo tratá-lo, eu devo embelezá-lo, eu devo cuidar dele, eu devo fazer tudo isso aí. Mas tendo sempre bem claro, não é ele o que importa, ele é o meu instrumento. Qualquer um de nós que tenha algum trabalho, que utilize ferramentas, as ferramentas são importantes, mas são substituíveis. Vamos pegar um marceneiro. É importante o serrote para o marceneiro? Sem o serrote eu não trabalho. Mas o que é mais importante, o serrote ou o marceneiro? Quem é o artista ali? O artista é o marceneiro. E o serrote? O serrote é a ferramenta, é meio, ele desgasta, ele vai trocar, vai pegar outro. Agora, por causa disso ele despreza o serrote? Não, ao contrário. Ele cuida do serrote, ele lubrifica o serrote, ele limpa o serrote. Mas qual é o significado do serrote na vida dele? Um meio, um instrumento. Qual é a função, a tarefa do marceneiro? É fazer arte em madeira, não é manejar um serrote. Isso é um detalhe. E nós temos que nos ver assim: o nosso corpo é uma ferramenta que precisa ser bem tratada, cuidada, lubrificada, tudo isso aí, para viver mais, como disse o Mário Sérgio Cortella. Agora, viver bem. E o que é viver bem? Viver bem é viver bem espiritualmente falando, em paz com a consciência. O nosso conceito de bem é muito equivocado. Quando nós conversamos entre amigos, entre familiares: fulana casou, ela casou bem. O que é? Casou com um orador espírita, duro, pobre, lascado, mas é uma pessoa ótima, maravilhosa, caridoso. Nada, ninguém pensa nisso. Casou bem, casou com um médico, um juiz de direito, um engenheiro, um diretor da Volkswagen. Casar bem é isso. Agora, se é alcoólatra, se bate nela, se tem 3, 4 mulheres, isso aí é detalhe, né? É ruim com pior sem. Vejam como é. E quem nunca se pegou falando isso, pensando nisso? Quando nasce o filhotinho, está lá na maternidade, está lá no bercinho, o pai fica olhando, a mãe foi fazer o teste de farmácia, deu positivo, o pai já sai lá no banco: eu quero fazer uma poupança para o futuro do meu filho. Cheio de pai. A mãe fez o teste de farmácia, o cara já vai fazer uma poupança, já vai fazer uma capitalização. Está pensando no futuro material. Olha para o bercinho e fica imaginando o dia que vai ser. Já fica olhando lá com uma toga de juiz, com um estetoscópio de médico, já fica imaginando. Ninguém olha para o bercinho: ele tem que poder ser uma pessoa assim abnegada, que rompesse com todos esses valores da matéria, que abraçasse uma causa humana. Quem já se pensou, quem já olhou para um berço pensando tanta desgraça assim com um filho, né? Ninguém pensa. Tem até uma musiquinha que a Rita Lee cantou uma época. Eu não estou olhando assim superficialmente, não vejo ninguém dessa época. Daqui um ou outro lembra da Rita Lee, né? Mas a maioria: Meu Bom José. Essa música é de um franco-egípcio chamado Jorge Moustaki, mas foi traduzida aqui pelo Padre Zezinho e a Rita Lee cantou. Então chega uma certa altura, ela fala lá, né? Porque será meu bom José? José é pai de Jesus, né? Porque a música se refere a ele. Que esse seu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria. Que estranhas ideias eram essas? Que fizeram chorar Maria. Que estranhas ideias Jesus teve que fizeram chorar Maria? Porque Jesus chegou: mãe, eu quero pregar o bem. Vem cá, filho, vai trabalhar lá com seu pai na marcenaria para você aprender o ofício? Não. Eu quero falar de amor, eu quero falar de caridade, eu quero falar de Deus. Moleque maluco, interna esse moleque. É isso, estranhas ideias fizeram chorar Maria lá embaixo. É óbvio que não fizeram. Essa é a interpretação humana nossa da tradução. É óbvio que Maria era um espírito extremamente preparado, extremamente evoluído. Jesus não a faria chorar, até porque isso não foi por acaso. A vinda, o retorno de Jesus à Terra foi uma coisa de quase um milênio para o plano espiritual pavimentar esse retorno. Então não ia ser nasceu ali por acaso, não, já era uma corporação de espíritos preparados
Mas para nós fica essa ideia. Quem quer ter um filho assim? Quem se imagina um filho assim? Filho, olha, fiz um sacrifício aí, agora Natal, comprei aqui esse tênis para você, um tênis de R$1.000. Tenta imaginar o filho, pai, tanta criança andando descalça, vamos vender esse tênis, vamos comprar 10 e 100 e vamos distribuir. Dá esse tênis aqui, moleque ingrato, eu faço um sacrifício danado para você, para dar um prêmio, dar um presente, e você faz um negócio desse. Quem está preparado para isso? Quer dizer, nós ainda estamos tão presos, tão apegados a essas coisas da matéria. O que é isso? É a tal da falta da fé, a falta do raciocínio, eu ainda não creio nisso, eu sei. Ouvi dizer, li em algum lugar, se tivesse que fazer uma prova teórica, faríamos. Mas na prática dá um comichão, dá um negócio, dá uma coisa, pelo sim, pelo não, a gente quer garantir o daqui. Quer garantir o chãozinho aqui. Nós temos um grande medo de injustiça. Todo mundo tem medo de injustiça. Mas principalmente porque a gente não conhece a tradução, o verdadeiro significado da palavra justiça. Nós só conhecemos o significado da vingança. Nós não conhecemos o significado da justiça. Qual é o nosso medo? É sair da rua aqui, um filho sai à noite. Nosso medo é um assalto, não é? Tem medo de assalto? O que é isso? Uma injustiça. Eu sair na rua, o cara vem me assaltar, isso é uma injustiça. E se é com o outro? Eu vou explicar pela lei do karma, eu vou explicar que é assim, não é? Que para Deus tudo é possível, e Deus sabe o que faz, é onipotente, é onipresente, onisciente, e comigo? Não, comigo é justiça. Ué. Eu estava brincando, hoje, antes de vir para cá, minha filha foi para São Paulo, lá para Higienópolis, está com 21 anos, mas para mim ainda é uma criança, eu estou com o coração apertado aqui. Aí eu falei, peraí, eu vou falar o que para o povo lá? Né? Eu vou falar sobre fé, vou falar assim, e eu estou aqui preocupado. Falei, gente, está lá, é um compromisso acadêmico da escola, um encontro entre os alunos, está lá, está em paz, vai lá cumprindo o papel dela. Se acontecer alguma coisa, tinha que acontecer, ou não é? Nós temos fé em Deus, que Deus existe, é justo, é bom, sabe de tudo, pode tudo, está em todo lugar. Ué, o que pode acontecer com ela que não seja justo? Aí que está o negócio. Falta ainda convência, então tem que ir para o Evangelho, ler, tentar enfiar na cabeça, para viver em paz. Para viver em paz, para poder andar de cabeça erguida. Mas e se vier o assalto? Não há vítimas no mundo. A gente tira esse peso do coração, essa vitimização. Nós assistimos aí pela televisão, quando tem um crime bárbaro, alguma coisa, vai o jornalista perguntar para a família entre aspas, da vítima, e aí, o que você sente? Não, eu não quero que aconteça nada, eu só quero justiça, eu quero que apodreça na cadeia. Justiça, eu quero vingança. Vamos pensar na gente. Por que quando acontece conosco, por que a gente não fala? É um exercício de fé. Aí a gente vê como a fé está longe ainda do nosso dia a dia. Nós estamos aqui, fomos assaltados. Por que a gente não para pensar, puxa vida, olha, como é interessante a justiça de Deus, ela existe mesmo, ele me pegou, Deus é justo, olha, eu tinha essa dívida, hoje foi meu dia de acertar as contas, olha que beleza a justiça de Deus. Por que a gente não pensa assim? Acabou de cair um avião lá na França, né? 150 pessoas, deprimido, jogou o avião nos Alpes lá, aí fica aquela dúvida. As pessoas vêm às vezes procurar os espíritas, né, os centros espíritas, os dirigentes, mas como é que o espiritismo vê isso aí? Uma tranquilidade tão grande, uma paz tão grande. Mas puxa vida, uma catástrofe dessa, 150 pessoas, onde é que estava Deus nessa hora? Onde é que estava Deus? Ali na fila no aeroporto, não deixando ninguém escapar. Deus estava lá, você que estava embora, aqui ó, a fila é essa aqui ó, ali que estava Deus. Ou não? Não, Deus, o que foi? Foi domingo e Deus estava de folga. Uai, aconteceu? Deus pode tudo, sabe de tudo, está em todo lugar, e isso aconteceu?
justiça. Ah, mas o doido aqui, problema dele. Justiça também. Qual? Não sei e não interessa. Se eu colocar o meu coração nisso, vai ser vingança. Não, eu sou espírita, esse desgraçado vai reencarnar 500 vezes até pagar isso aí. Não sei, não interessa. Não interessa. Algo havia na nossa história de vida para passar por aquilo. Ele só foi um instrumento. O carteiro vem e entrega lá a intimação sua. Ó, comparecer no cartório e pagar a sua dívida aqui. Você vai bater no carteiro? O problema é a sua dívida, não é o carteiro. O piloto lá, ele foi o carteiro. O que aconteceu? Vamos refletir. Por que será que eu precisei passar? Por que será que a justiça de Deus me alcançou agora? Não há vítimas. Não há vítimas. Não há injustiça. Se nós colocarmos isso na cabeça, mas de verdade, a paz que isso vai significar. Porque o perdão está implícito aí. Por que se fala tanto do perdão? Porque o perdão é justamente um conforto para quem perdoa. Nós temos a má ideia, nós temos o mau hábito de achar que perdoar é quebrar o galho do ofensor. E não é. Perdoar é viver em paz, é tirar um peso das costas. Tem uma expressão que ninguém sabe o autor, cada um diz uma coisa, mas dizem que é Santo Agostinho, que quando vai para o Facebook é da Clarice Lispector, né? Tudo que está no Facebook é Clarice Lispector, mas não é. Eu tentei achar o autor, não consegui achar. A expressão diz assim: o ódio é um veneno que se bebe achando que o outro vai morrer. Então, se você tirar o ódio do coração, você tira o veneno que está dentro de você. Ah, mas é assim? Então vem o fulano, faz isso, e eu perdoo e fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo. Você vai ficar em paz e ele vai resolver a vida dele com a consciência dele, com Deus, com a vida. E você vai viver em paz. Porque enquanto você não perdoar, você não se liberta. Acorda pensando no cara, o cara acorda com você. Você vai dormir, o cara dorme junto. Você vai almoçar, o cara está ali junto. Atrasa a sua vida. Alguém te convida para ir para algum lugar, fulano, vamos para não sei onde, Beltrano, vai, então eu não vou. Restringe ambiente, restringe espaço, restringe amizade, atrasa a sua vida. A gente fica com essa coisa na cabeça, remoendo. Nós somos uma antena transceptora, ou seja, transmitindo e recebendo o tempo todo. Esse ódio faz muito mais mal para nós do que para quem nos agrediu. Agora, tudo isso é o quê? Essa falta de fé raciocinada, essa falta de razão, essa falta desse entendimento de que o perdão é bom para nós, a caridade é boa para nós, a atenção, o cuidado com o Espírito, com as coisas do Espírito, tudo isso é bom para nós, não é para os outros. A caridade, nós temos, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar os pobres. O pobre, se você não ajudar, alguém ajuda, ou se não ajuda, ele desencarna, ele volta do mesmo jeito. Você está ajudando a si próprio. Você está desenvolvendo o amor, você está desenvolvendo a fraternidade. É óbvio que ajuda é interessante, mas o Evangelho é muito claro: aquele que faz a caridade por fazer, para receber um agrado, para se achar importante, já recebeu, tudo bem, te agradecer, está tudo certo, está empatado. A verdadeira caridade é aquela que realmente vem da transformação, é aquela que vem do amor. Eu faço porque eu amo meu semelhante, eu faço porque eu entendo que é importante, eu dedico o meu tempo, eu dedico as coisas que são importantes para mim, não o que me sobra, o que está caindo no chão, que eu já ia jogar fora mesmo. Olha, está sobrando lá, campanha da agasalhos, tudo isso é bom, mas não pensem que isso vai ser assim, uma coisa maravilhosa. Não, eu quando chegar em nosso lar, eu vou ser de gerente para cima, porque todo campanha da agasalho eu participo, eu compro convite da pizza, mas vem comer a pizza, né? Vem comer, e olha lá se você não sai reclamando que isso, que aquilo, que no vizinho é mais barato e tudo. Então a caridade é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Agora, isso tudo é um exercício.
Tudo isso é um exercício que nós devemos fazer em tempo integral. Buda já dizia, há uns 400 anos antes de Cristo, o homem é o que pensa. E nós somos isso. Por isso que o Evangelho fala, um pouquinho mais adiante, simplesmente elucidando melhor, nesse mesmo sentido, fala sobre o pecado pelo pensamento. Começa no nosso pensamento. E o pensamento é justamente a expressão da razão. Pensar positivamente, pensar na paz, pensar no amor, na tolerância, é um exercício. Não bater no peito e se vangloriar de ser durão. Não, eu não levo o desaforo para casa. Tem gente que tem orgulho disso. Comigo falou, leva. Deus leva na mesma hora, não leva. Você tem orgulho disso. Nós temos que nos exercitar justamente no contrário, pelo pensamento. Eu vou sair pela manhã, deixa eu fazer uma reflexão positiva, uma oração. Hoje eu vou ser tolerante, hoje eu vou sorrir para quem não sorri para mim, hoje eu vou cumprimentar para quem não me cumprimenta. Porque simplesmente responder os estímulos que a vida dá, isso não tem mérito nenhum. Fulano falou bom dia para mim, eu respondo para ele, qual é o mérito? Aquela cara de elevador, ali que é o negócio. Ele traga aquele chato no elevador, o cara fala bom dia para ele, ele nunca falou para mim, aquela cara, é justamente para ele que você... É um exercício de humildade, bom dia. E se ele não responder, problema é dele. Quem não está em paz é ele. Nós temos que colocar essa paz, esse amor, essa tranquilidade dentro de nós, porque isso vai fazer bem para nós. Por isso, esse capítulo do Evangelho, pecado pelo pensamento, não para colocar um peso nas nossas costas, eu não posso nem pensar, pode, mas se pensou uma coisa ruim, tira ela da cabeça logo. O pensar é natural, é que nem ler. Você bate o olho numa frase, não quero ler, já leu. Mas você não foi bom, o pensamento não foi bom, a leitura foi, tira da cabeça. Não conviva com isso. Selecionar televisão, selecionar leitura, selecionar conversa, tudo isso aí, para ter sempre um ambiente bom, para ter sempre uma psicosfera, uma companhia espiritual elevada. Tudo isso vai conspirar favoravelmente, vai acabar dando uma maior proteção espiritual para nós na rua, vai acabar dando até promoção na empresa, vai dando, porque a gente vai viver num astral, aquilo que os hindus chamam de egrégora. Cria um ambiente propício, cria um ambiente favorável ao bem, ao amor, à tolerância, ao progresso, e o resto vem. Como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, o resto lhe será acrescentado. Essa é a verdadeira expressão de fé. Busca primeiro o reino de Deus, mas o resto vem. O resto vem. Trabalha com amor, trabalha com carinho, com empenho, faz a sua parte. O salário vem, a promoção vem. Você vai fazer a entrevista de emprego, já primeiro, até o salário, o patrão já fica, o cara não quer nem saber o que ele vai fazer, ele quer saber o que ele vai ganhar. É muito comum isso, né? Aí vai para a entrevista, o entrevistador pergunta, quais são suas virtudes? Aí fala todas as virtudes, né? E os seus defeitos? Meu defeito é ser perfeccionista. Quer dizer, até o defeito do cara é não ter defeito, né? Até o defeito, a gente só pensa por esse lado. A gente só pensa, então não interessa o quanto eu vou ganhar. Não interessa. Quando é que é a folga, hein? Quando é que é a folga? Que hora que eu saio? Faça a sua parte. Bem, com empenho, com carinho. O resto vem. Está lá no Evangelho, Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua grandeza. O resto lhe será acrescentado. Que Deus nos abençoe.